Longas, né? Vamos conversar com a nossa amiga Ana Sarmento, advogada, mediadora extrajudicial. Tem muita coisa que é interessante para você, sabe? Para que você levar para a justiça uma coisa que você pode resolver muito facilmente através do processo de mediação? Essa e outras perguntas, nossa querida amiga Ana Sarmento vai responder a partir de agora. Ana, boa noite, querida. Eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público e falasse um pouco sobre o trabalho da Media, né, a Câmara de Mediação. Oi, Márcio. Boa noite a todos. Muito grata pelo convite, né? Você já me apresentou parcialmente. Eu sou advogada de formação, eu sou mediadora judicial e árbitra de conflitos e tenho especialização em gestão de conflitos, né? Eu fiz uma pós-graduação em gestão de conflitos e a gente tem, fora essa graduação em direito, o curso técnico e esse aval do próprio CNJ para trabalhar enquanto Câmara de Mediação. A gente tem vários cursos que a gente faz, Márcio, porque a gente entende que mediar conflitos é uma tarefa muito difícil, né? E a gente tem que ter, assim, as nossas habilidades e competências desenvolvidas, né? Então, esse novo que se apresenta como novo, que não é tão novo assim, mas que, a partir desse momento, tem tomado um vulto muito grande, né? Tem potencializado bastante, diante exatamente dos encaminhamentos, dos desdobramentos, né, decorrente dessa pandemia. A gente tem visto uma busca, uma curiosidade, um interesse muito grande a respeito do tema. Estamos aqui, na medida do possível, para conversar sobre. Ana, me diz uma coisa. O Brasil é um país que tem um altíssimo volume de processos atolados no judiciário. Nós somos um país de aproximadamente 230 milhões de pessoas e que tem mais ou menos a metade disso, cerca de 115 milhões de processos que ficam avolumando-se nos nossos tribunais, entre primeira, segunda e terceira instância, né? A mediação extrajudicial, ela vem como um mecanismo que pode evitar que isso aconteça, evitar que se tenha todo aquele desgaste por parte das pessoas, das partes litigantes. Quando se trata de um processo, né? Evitar um processo, ele pode encontrar uma solução para um problema? Veja, Márcio, é muito interessante sua pergunta e sua colocação pelo seguinte: nós temos que primeiro esclarecer que a mediação ela não veio para desafogar o judiciário, né? A gente pensa isso de maneira muito natural, porque como a gente sabe que a mediação ela está prevista em lei, é uma lei federal, ela está prevista no Código de Processo Civil, no novo Código, é uma lei que é da mesma época da instalação do novo Código. Mas um grande papel da mediação não é desafogar o judiciário. Quando a gente aprender a mediar os nossos conflitos, nós não estaremos mais recorrendo ao judiciário para trabalhar demandas que nós podemos e que nós devemos trabalhar. Eu e você, o nosso conflito, e não levá-lo ao judiciário, porque nós temos essa capacidade de gerir as nossas diferenças. Então, o grande papel da mediação é a fomentação da cultura da paz. Porque a gente fala muito em paz, a gente fala muito em cultura de paz, mas a gente não sabe, a gente fala muito e vive pouco, né? Então, assim, a mediação, ela vem exatamente para mostrar para todos nós que nós temos essa capacidade de gerir os nossos conflitos. Então, qual é o papel do mediador de conflitos? O papel do mediador de conflitos, ele está ali entre as partes exatamente para fazer com que as partes juntas encontrem um caminho de volta. Porque muita gente também acha assim, bom, eu vou fazer uma mediação aqui com o Márcio, nós estamos com um conflito que não é litígio ainda, porque quando ele é litígio, ele já está na justiça. Então, a mediação, ela cabe para situações que antecedem ao próprio litígio, quando já está na justiça e quando a gente já tem até uma sentença judicial. A mediação, ela cabe em qualquer esfera. Tanto é, Márcio, que existe hoje uma recomendação de todas as esferas da justiça. Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, TST, todas as instâncias da justiça, elas estão pedindo e orientando as pessoas a recorrerem à mediação de conflitos e arbitragem. Por quê? Porque é seguro, é eficaz, é econômico, é rápido. E a maior grandeza da mediação é que quando a gente alinhava o acordo, quando eu e você conseguimos alinhar o acordo, nós cumprimos o acordo que a gente alinhava. Porque quando a gente vai para uma sentença judicial, Márcio,
quem vai dar a decisão da nossa situação, da nossa celeuma, do nosso conflito, é um terceiro, que é o juiz. E a gente sabe que as sentenças decorrem de insatisfações de uma das partes. Né? Que quando eu ganho no primeiro grau, ou ganho mais do que você julgaria ser necessário que eu ganhasse, você vai recorrer. E se isso for, revisto e eu passar a ser, para mim, desfavorável, eu vou recorrer de novo. E na mediação não existe essa necessidade, porque o grande ganho da mediação é que tudo aquilo que é tratado por nós, de maneira livre, de maneira consciente, de maneira humanizada, de maneira direcionada, com as técnicas que são necessárias para uma boa mediação, por isso a necessidade de você ter um curso de mediação para tal. Então, a gente sabe que o êxito é de 89% a 95% de todas as situações onde nós mediamos. Então, a gente está numa situação hoje, né, que o panorama da pandemia é um panorama mundial, né? E a nível de país, a gente está vendo, Márcio, um aumento, assim, exacerbado de litígios. A gente sabe que nos condomínios, já tem estatística, que dentro dos condomínios subiu o número de violência doméstica porque as pessoas estão confinadas em suas casas. As necessidades passaram a ser outras. A gente também não estava sabendo, nós não temos competência para gerir as nossas dificuldades, né? Ou nós não sabemos trabalhar as nossas competências. Então, os conflitos, eles são provenientes exatamente de todas as situações onde a gente não consegue trabalhar a nossa limitação ou a nossa falta de capacidade. Por quê? Porque quando a gente media um conflito, a gente leva o outro a refletir sobre o olhar do mediado. Então, daí a grande ênfase que se dá a mediar conflitos. E tem se dado mais nesses últimos tempos, porque assim, as pessoas estão mais doentes depois da pandemia, o nível de adoecimento mental aumentou bastante, né? Isso estatisticamente é comprovado já existem estudos preliminares. A gente sabe que as pessoas têm uma dificuldade muito grande. Eu posso relatar para vocês, eu tive uma suspeita de Covid-19 e fiquei uns 11 a 12 dias confinada dentro de um quarto, né? E assim, Márcio, é preciso que a pessoa passe por isso para entender. Porque por mais que você diga assim, aí eu imagino, a gente não consegue. Mexe muito com a sua estrutura emocional. Tirar você de um lugar comum, né? A gente já tinha uma limitação de ir e vir, né? A gente já estava com essa limitação parcial de ir e vir. E aí você começa agora a ter uma limitação praticamente total de ir e vir, até dentro do seu próprio espaço físico, né? Que é a sua casa. Então, assim, isso leva a muita gente a adoecimentos. Existem adoecimentos que estão sendo... As somatizações aumentaram dos conflitos por conta exatamente da ingerência dessas questões emocionais. E o conflito nada mais é do que? O que é o conflito? O conflito é tudo aquilo que a emoção não consegue se colocar para resolver. Ou seja, a gente na hora que está no meio do conflito, a gente não pensa, né? A gente muitas vezes a gente passa por cima do óbvio, porque o grande problema do conflito é o julgamento, que a gente tem esse papel de muito julgador do outro, né? A gente sempre está se colocando para julgar, né? A gente não se coloca nunca no lugar do outro. Todo mundo tem uma solução para a sua vida, todo mundo tem uma solução para o seu problema, mas as pessoas às vezes não sabem se colocar e se situar de fato quando o conflito acontece. Então, assim, o papel da mediação não é diminuir os processos judiciais, é impedir que eles aconteçam, através de uma cultura de consciência de que nós temos capacidade, sim, de trabalhar os conflitos.